Então, só fazendo assim um comentário. O estresse virou uma palavra de moda, tá? Mas estresse é um processo, vamos dizer, orgânico. Então, assim, é diferente uma pessoa ficar nervosinha e as pessoas dizem, tá estressado. Estresse é uma outra coisa, tá? E para ser caracterizado como síndrome, tem que ter esses 3 componentes. A despersonalização no trato, que a pessoa percebe que ela está sendo agressiva com quem seria o seu objeto de trabalho, a exaustão emocional e a redução da satisfação consigo mesmo como profissional. Tá? Embora sejam dados subjetivos, né, a própria pessoa, quando é confrontada com esta classificação, ela consegue perceber se ela está fechando dentro disso ou não. Aliado a isso, existe um questionário de avaliação, tá? Eu vou dar uma forma simplificada para vocês, eu vou mostrar, mas existe uma forma maior, que é o Malash, que é um questionário, um inventário, onde a pessoa vai respondendo as questões e aí você tem um instrumento, vamos dizer, mais aprofundado para chegar à conclusão se é um burnout ou não. Muitas coisas se juntam, vamos dizer assim, tá? Porque no burnout você tem o esgotamento com depressão também, tá? E o estresse, na verdade, mostra que você está com uma adrenalina muito grande, que você pode fazer uma depressão também, mas não necessariamente tem a ver com o seu local de trabalho. Tá? O que a gente tem que pensar é que o burnout é uma doença do trabalho. Tá? Ela envolve aquilo que você faz como atividade profissional. Tá? Essa é a caracterização, vamos dizer, correta. Tá bom? Sim. Mas isso também vai se contaminando, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa não se torna só irritada no seu local de trabalho. Ele é característico dali, não tem tanto a ver com o volume de trabalho, mas com a situação do lugar onde a pessoa trabalha, tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor, um pastor, tá? Tá indo para o culto e na metade do caminho ele estaciona o carro e começa a chorar desesperado. E a mulher e a filha entram em pânico, e o que foi, e o que foi, e o que foi. E ele diz, eu não vou pregar, eu nunca mais vou pregar, eu não ponho mais os pés dentro daquela igreja. Entendeu? Então, ele já vinha meio irritado com a família. Mas a situação desencadeante é a situação ali, daquele lugar, onde ele é pastor. Com certeza. Normalmente vai ser. É. Uhum. Ah, tá. Sim.
Eu acho que tem muito isso. O que eu estou sentindo é que eu já vinha protelando isso, mas eu vou ter que fazer, né? De estudar um pouco mais essa bioquímica. Aliás, tem um curso lá em Porto Alegre, na medicina da URGS, de neuropsicologia, né? E eu estava pensando comigo mesmo, mas eu vou ter que entrar nisso um pouco, já não queria mais muito, mas vou me obrigar a pesquisar um pouco mais, porque é justamente isso, né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa a aprender sobre o nosso cérebro, sobre o nosso organismo, sobre o nosso funcionamento. Mas, com certeza, a gente tem que se dar conta de que nem tudo é só emocional, né? Que o biológico está envolvido. Então, ainda estava comentando com a doutora Marisa, que veio comigo, ela é clínica geral, e muitos pacientes eu encaminho para ela também, né? Então, veio um pastor, assim, parecia um esgotamento, né? O relato era de esgotamento, né? E começou a brigar com todo mundo, e obviamente conseguiu muitas encrencas com isso e tal, e chegou lá assim, louco da vida, né? Falando mal da convenção, da denominação, e bababá, e falou um monte e tal, não sei o quê. Mas eu fiquei com uma desconfiança, assim, alguns anos de profissão ajudam em alguma coisa, né? E eu disse para ele, você vai, primeira coisa, fazer uma consulta médica, vai fazer um check-up. Para quê? Não sei o quê. Já começou a brigar comigo também. Eu digo, não, mas você vai porque eu quero ter certeza de que é só emocional. E realmente era uma disfunção da tireoide, né? Que altera drasticamente o comportamento. Então a gente tem que ter essa noção de que somos esse todo, né? Então, sim. Como é que chama o livro? Neurociência e Comportamento, se alguém quiser também. Hã? Tem que ser, né? Ok. Bom, mais alguém gostaria de comentar? Daí eu vou dar continuidade aqui, tá? Bom, então, cuidando de si para cuidar dos outros. A gente não pode dar o que a gente não tem, não é mesmo? O que acontece é que muitas vezes a gente ainda tem uma reservinha, a gente ainda tem uma gordurinha, e aí a gente vai queimando as reservinhas, não é? A gente vai indo, sem se dar conta que as nossas reservas estão acabando. Uma coisa muito interessante que acontece, já comentando, é que, em geral, a gente faz o seguinte, vamos supor que isso aqui seja um tanque, e que aqui eu tenha um ralinho assim. Conforme vai descendo o meu suprimento, o que normalmente a gente faz? A gente fala no Rio Grande do Sul. Eu tenho tanta coisa para fazer que hoje eu não vou fazer minha caminhada, que é uma coisa que me faz bem. Eu tenho tanta coisa para fazer que hoje eu não vou jogar vôlei com a turma da igreja, que é uma coisa que me faz bem. Percebe? Então a gente fecha a entrada daquilo que nos faz bem e o ralo continua aberto. Então a gente faz exatamente o contrário, muitas vezes, do que deveríamos fazer. Então, se eu estou vendo que as minhas reservas estão diminuindo, eu tenho que fechar lá embaixo, né? E colocando coisa boa para dentro para subir de novo o meu nível. Como a Linda falou, de repente a gente tem que aprender a dizer não para alguns compromissos. E alguns compromissos são muito interessantes. E eu assumo a minha oralidade, eu quero é tudo, entendeu? Mas eu tenho que prestar atenção. Não, tudo não dá. Né? Então eu vou ter que escolher algumas coisas, onde eu vou participar. Alguns congressos por ano eu vou, já me estabeleci, é tantos por ano, não mais. Entendeu? E a gente aprender a escolher aonde a gente vai. Né? Então, muitos convites hoje eu digo não com a maior tranquilidade. Isso. O que é essencial e o que é urgente. Isso. Né? Mas então, assim, lembrem-se de controlar o nível de vocês. Coloquem coisas boas.
tá? Nós vamos chegar num próximo exercício. Então, o cuidado emocional, atenção aos desgastes, o cuidado físico, o bioorgânico, nós vamos falar só um pouquinho de cada um, e o social e o espiritual. A Organização Mundial da Saúde tinha como declaração, né, que a saúde é um bem-estar biopsicossocial. O Congresso Brasileiro de Medicina Psicossomática já colocou, né, na época do Congresso, que agora já faz um tempo, as dimensões ecológica e espiritual também, né? Então, biopsico, sócio, eco, espiritual, né, já é um conceito assim bastante aceito, e a gente percebe, além disso, outros aspectos, o entorno onde a pessoa está, a sua história, né? Então, tudo isso vai também trabalhando. Nós temos, como pessoa humana, cada um de nós tem a sua biografia, a sua história, tem a genética, né? Tem o entorno cultural, histórico, social onde você vive, né? Então, são vários fatores que se entrelaçam. Então, a gente poder fazer uma leitura mais abrangente daquela pessoa que vem. E de nós também, no caso. Então, o cuidado emocional, o Rogers fala muito em congruência, né? O que é ser congruente? É um sentido de ser inteiro. Eu vivo aquilo que eu falo, vamos supor, né? Então, buscar essa congruência interna, essa autenticidade, né, de viver aquilo que você está falando. Então, é um exercício a gente aprender, né, a ser congruente. Modificar pensamentos e atitudes que trazem desconforto. Até saiu um livro agora sobre Filipenses 4:8, né? É Fator 4:8, parece que chama o livro. E é uma coisa que eu já venho falando e pensando e ensinando, né? E é bíblico e é tão antigo. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. Obviamente, se eu começar a fazer uma contabilidade das coisas que estão dando errado na minha vida, eu vou ficar deprimida, né? E às vezes a gente tem que até cuidar com as orações. Eu estava brincando esses dias, né? Eu digo assim, a Bíblia é tão sábia que ela coloca com as súplicas e ações de graça. Porque se você ficar só nas súplicas, você vai fazer uma contabilidade do que está faltando e do que não está bom, e você vai ficar deprimido. Entendeu? Você tem que fazer as súplicas e as ações de graça. E eu tenho procurado ensinar as pessoas a orar agradecendo. Né? Não é brincar de poliana, sabe? Não é só ficar assim fazendo jogo do contente, mas é realmente desenvolver uma atitude de gratidão a Deus pelas coisas que têm acontecido. É estranho, e eu vou dizer para vocês assim, que durante muitos anos na minha vida, e eu praticamente nasci dentro da igreja, só não nasci dentro da igreja porque deu tempo da minha mãe ir para a maternidade, mas assim, toda uma vida, e eu tinha sempre a impressão que algumas coisas tinham escapado ao controle de Deus. Sabe? E poder, depois de um tempo, me trabalhando também, me dar conta de que todas as coisas que aconteceram na minha vida, Ele permitiu. E isto me serviu de ensinamento. Né? Então, assim, poder enxergar as coisas não como uma distração de Deus, mas como um propósito pedagógico de nos ensinar, né? E de nos trazer mais perto também dele. Então, quando a gente consegue ter esta, vamos dizer, esta percepção, poder agradecer. Como ser humano que sou, a minha primeira tendência não é agradecer. Minha primeira tendência é reclamar e murmurar, né? E eu estou procurando fazer disso um exercício. Transformar minha murmuração assim numa manifestação de confiança a Deus. E às vezes eu começo a minha oração assim: não vou te agradecer ainda porque eu não consigo. Mas eu creio que se tu permitisse, isso é melhor para mim. Então, porque eu creio que tu gostas de mim, eu estou te agradecendo. Mas não que isso esteja hoje me sendo confortável. Né? Então, assim, poder dizer o que está no coração
e sabendo assim, eu confio que ele está cuidando de mim. Não estou entendendo nada, mas estou confiando. Né? Então, é uma mudança de atitude e de pensamento. Então, claro, se eu precisar de um profissional, vou buscar um profissional, mas tem duas coisas que são de graça e que fazem bem: caminhada e amigos. Né? Então, tem muita gente que fala, eu não posso fazer academia porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer terapia porque eu não tenho dinheiro. Então, arranja um bom amigo, arranja uma boa amiga e vai caminhar. Né? Ou vai andar de bicicleta, ou vai nadar, sei lá o que você gosta de fazer. Mas mexa-se, porque isso vai fazer bem e vai te ajudar. Né? E sempre tem possibilidade de fazer terapia a baixo custo, ou em clínicas escola, ou a prefeitura, ou o posto de saúde, alguma coisa a gente arranja quando a gente quer, né? E a gente pode ir atrás. A escuta como um fator de reorganização emocional, a gente poder botar para fora de vez em quando, né? Desabafar não é pecado, né? Então a gente pode desabafar, pode botar para fora e a gente vai se sentir melhor. Nós todos precisamos disso. Como profissionais, todos precisamos disso. Uma vez chegou um pastor no meu consultório, entrou e disse assim, primeira coisa, eu não me conhecia, mas ele, você vai me atender como pastor ou como pessoa? Eu disse, como pessoa. Posso falar palavrão? Eu disse, olha, eu acho que eu já conheço todos, mas se você quiser falar os que você sabe, quem sabe, eu aprendo mais algum. Aí ele começou a dar risada, né? Eu digo assim, eu não me assusto com palavrão. Você está precisando falar? Pode falar. Então, naquela hora, ele não era o pastor fulano de tal. Era uma pessoa que estava muito brava. Depois que falou, depois que desabafou, depois que botou para fora, isso passa. E essa pessoa pode voltar a ser quem ela é na sua essência. E o que a gente faz? A gente depois pega o lixinho todo, junta, né? E põe no lado do lixo. Não é isso? Então, como profissional, eu também preciso ter uma pessoa que possa me ouvir sem dizer, Roseli, que horror! Sabe? Todos nós precisamos ser gente, ser pessoa. Então, o desabafo, né, como um contraponto ao esgotamento. O cuidado físico, ela já nos falou bastante aqui sobre isso. Uma alimentação equilibrada, um sono restaurador, uma atividade física e a própria higiene. Né? Alimentação equilibrada, sim. Muita gente já está prestando atenção nisso, buscando uma comida mais natural, uma comida mais com verduras, frutas e essas coisas que a gente sempre ouviu falar, mas que de repente a gente tem que um dia dizer, bom, agora eu vou começar a fazer. Né? E se cuidar realmente nesse sentido. O sono restaurador, se você dorme com uma pessoa que ronca, compra aqueles negocinhos para piscina, sabe? Põe na orelha, ou vai dormir num outro quarto, se for o caso, mas o sono tem que ser de qualidade. Né? Eu atendi uma senhora que o marido dorme todo entubado, assim, porque tem um problema seríssimo, realmente. Né? E ela estava ficando esgotada. Então, para salvar o casamento, eles combinaram assim. Ela dorme num outro quarto, eles ficam juntos um pouquinho no final da noite, depois ela dorme num outro lugar. Agora vai dar um acesso de tosse. Vou dar um exercício. Normalmente eu me cuido, tá, gente? Mas essa gripe realmente, que horrível. Então vamos lá.
Vocês vão lendo, tá? Então, o sentimento de pertença, pertencer a uma comunidade, e as condutas de espiritualidade, que a gente até comentou um pouquinho de manhã. E é interessante que, quando a gente consegue começar alguma dessas condutas, a gente já vê um resultado na forma da gente ouvir as coisas, os problemas que nos vêm e como a gente reage a isso, né? Então eu tenho procurado fazer isso, tenho vivido isso e percebi em mim mesma uma mudança muito grande, vamos dizer até na minha reação de ansiedade, né? Era uma pessoa bastante ansiosa e o feedback de algumas pessoas que são próximas, para mim, foi muito valioso, né? Algumas pessoas que comentaram assim: nossa, você está diferente, o que aconteceu? Né? Então, assim, está mais light, né? Então, eu vejo isso assim como realmente um resultado de algumas dessas práticas. Só para vocês não me entenderem mal, eu não sou assim zen, não fico o dia meditando, assim, sabe? Eu trabalho, tá? Mas, assim, algumas horas poder fazer exercícios de respiração. Então, exercício quando vocês estiverem, assim, muito ansiosos. Respira por uma narina, vocês podem fazer agora, tapa uma, você respira pela que está liberada, puxando o ar para dentro, conta até 5 e depois troca, fecha a outra e solta pela outra, tá? É excelente para ataque de pânico também. Tá? Então, inspira, conta até 5 e solta, bem devagar. Faz umas 5 vezes. Tá? Então, é uma coisa que você pode ensinar para as pessoas, é uma coisa que você pode fazer também. De repente, assim, tá em algum lugar e ficou muito ansioso, tal, corre no banheiro, fecha a tampa, senta lá e faz o teu exercício de respiração. Tá? É excelente para relaxar. Então, para trabalhar com a raiva, com a depressão, eu procuro trabalhar os 2 hemisférios cerebrais
E tudo que é arte vai ativar os dois hemisférios, né? Então, não trabalhar só com o racional, mas trabalhar com o intuitivo. Ter um dia de descanso, um Shabat, né? Que não precisa ser necessariamente no sábado, mas que você tenha um dia de descanso. No Evangelho de Marcos, tem um versículo que diz, Jesus convidando seus discípulos, vinde, vós outros, a um lugar à parte, repousai um pouco. E eles entram no barquinho. E o tempo que eles tiveram de descanso foi só o tempo enquanto eles estavam dentro do barquinho, porque eles quando desceram lá do outro lado já tinha lá uma multidão esperando. Então cada um de nós precisa ter um barquinho. O barquinho pode ser uma casa de praia de um amigo, pode ser uma barraca que você vai acampar em algum lugar, mas para quem não é tão natureba assim, então uma casa mesmo, algum lugar, uma saída durante o dia. Honestamente, alguns de nós podem fazer alguns movimentos, talvez que a gente nunca tenha pensado. Por exemplo, esses dias eu me dei um meio-dia, me dei uma manhã de feriado. E fui no Jardim Botânico. Não vou ficar mais pobre se eu sair uma manhã. Vou ficar mais rica. Né? Aliás, foi interessante porque quando eu comecei a fazer os retiros de silêncio, uma amiga, uma colega minha me disse assim, você está podendo, hein, fechar o consultório uma semana? Eu digo, estou investindo em mim e na minha profissão. Porque quando eu volto, a minha escuta é outra. Né? Porque em algum lugar a gente também tem que soltar. Né? E poder, então, se trabalhar, se restaurar. Né? Tem um neurologista na Alemanha, ele tem uma clínica só para religiosos esgotados. Então, entre os recursos disponíveis, humor cultivado, relações de intimidade com pessoas de confiança, grupo de apoio, as igrejas, as comunidades religiosas em si, elas têm uma função social extremamente importante, que é justamente nos dar essa sensação de pertença. Né? Então, quando você pertence a um grupo, uma comunidade, a uma instituição, isso te ajuda, porque você não se sente solto. Né? Às vezes eu vejo pessoas que são muito solitárias, e quando elas vêm, vamos supor, para a igreja e tudo, elas falam nisso numa satisfação. Né? Acharam um lugar de pertença. E, se necessário, buscar um profissional especializado. 2 Coríntios 4:7 diz: esse tesouro precioso vocês têm em potes de barro. Né? O tesouro é precioso, mas o potinho é de barro, pode ficar com gripe também. Né? Acontece. Então, até isso eu tenho que trabalhar. Né? Então, a minha autoprojeção não gostaria de estar com gripe aqui nesses dias. Eu tenho que lidar com isso. Faz parte daquilo que eu estou falando para vocês. Né? De ser humano, de ser limitado, de ser vulnerável, de ser de barro. O tesouro é precioso, mas a gente tem que cuidar do potinho. Certo? Eu queria propor um exercício, eu não sei até que hora a gente fica. Até 6? Então ainda dá tempo. Se vocês me suportarem, mais 1 minuto.
Sim. Marcos, só um pouquinho, depois já acho para te dar. Só um pouquinho. Eu acho que é 6, mas eu não tenho certeza. 6h32, se eu não estiver enganada. Eu vou mostrar uma musiquinha e depois nós vamos fazer um exercício de roda aqui, tá? Oi. Se vai dar tempo para pergunta. Sim, vamos fazer as perguntas agora, em seguida. Deixa eu ver se eu acho uma musiquinha. Então, agora só para vocês também relaxarem um pouquinho, tá? Virem a musiquinha. Não sei se vocês conhecem Gerson Borges. Ele fez a parábola do filho pródigo musicada. O show é belíssimo, né? Vocês podem olhar no site onde ele vai estar cantando e de repente uma hora vocês assistirem. E ele trabalha com o quadro do Rembrandt, que é belíssimo, e com a volta do filho pródigo do livro do Henry Nouwen. A volta do filho pródigo. Gerson Borges. Ok, enquanto a música vai terminando. Alguma pergunta? Vai diminuindo pra gente, por favor, Samuel. Obrigada. Tá, eu vou pedir para você fazer no microfone, porque senão não vai aparecer, tá? Então, por favor, você repete aqui para os outros também. E aí já fica... Eu não sei se seria uma pergunta, se seria uma confissão, ou se seria um pedido de ajuda, né? Um pedido de socorro mesmo. O que eu pus aqui é um negócio que é muito complicado para eu lidar. Eu estou vivendo um momento, eu sou missionária desde 1983. E eu estou vivendo um momento na minha vida, eu não sei se é uma soma de todos esses anos, mas é um momento em que eu me acostumei, estou me acostumando com a solidão. E vendo ali
até coloquei aqui uma das coisas que você colocou sobre o cuidado de si mesmo para cuidar dos outros. Um dos itens era esse aqui, o cuidado espiritual, tempo para estar com Deus. E outro dia eu me peguei, e o que começou a me preocupar é que eu, lendo um livro, uma citação de Santa Teresinha de Ávila, e ela dizia assim: meus momentos prediletos, solidão. E isso me encheu de satisfação de perceber que eu tinha alguém que compartilhava desse sentimento. Que para ela isso era um momento predileto, um momento de solidão. E eu tenho vivido isso. Então, o que eu coloquei aqui para fazer uma colocação? É muito difícil hoje eu encontrar alguém com quem eu possa, para quem eu possa falar meus palavrões. Eu acho muito difícil. Por isso eu tenho me acostumado a estar só. Porque só com Deus eu posso falar palavrão, sem que ele se agrida, ele se sinta agredido. Eu posso falar com ele. Então, no momento que você estava contando desse pastor, eu coloquei aqui para mim, como que é difícil para mim encontrar alguém com quem eu possa falar os meus palavrões. Nesse meu ministério, né, que eu tenho vivido esses anos todos, me abrigar em Deus, isso está se tornando um hábito, me abrigar só em Deus. Está se tornando um hábito que eu coloquei aqui. Será que isso está sendo positivo ou negativo? Estar só com Deus, como você colocou num daqueles itens, né? Tempo para estar com Deus. Eu falei, meu Deus, mas e comigo hoje, nessa situação que eu vivo hoje? Será que o estar só com Deus, isso está sendo bom? Ou isso está sendo um problema que eu não estou conseguindo lidar com ele, porque meu momento predileto é a solidão, né? Então, eu não sei se isso seria... eu poderia colocar isso como uma pergunta, isso é positivo? Isso é negativo? O estar com Deus, que seria o cuidar de mim mesma, né? Estar com Deus como um cuidado a mim mesma. Mas será que eu estou me cuidando fazendo isso? Ou isso seria uma pergunta, ou isso seria um pedido de ajuda, né? Então, está aí a colocação. Alguém gostaria de fazer uma ressonância para Cristine? Fala aqui. Cristina, na hora que você foi falando, foi até me tocando muito, assim, sabe? Porque eu acho que existe uma grande diferença entre solidão e solitude. Eu acho que o que a Teresa quis dizer, esse momento que você está com Deus, que você não se sente só, é a solitude, que é diferente da solidão. É um momento que você vai se afastar das outras pessoas para poder ter aquele momento de intimidade, né, de contemplação e algumas coisas que realmente só Deus pode trazer para a gente, né? Mas isso, uma coisa não elimina a outra, né? É muito importante, aliás, não só importante, é essencial, né? Não existe igreja sozinho, só você, isolada, né? A igreja é uma comunidade, né? São pessoas cuidando de outras pessoas. Se não é, deveria ser, né? E assim, infelizmente, eu acho que muitas vezes não está sendo, né? É uma coisa que não é só você que passa. Você teve coragem de vir aqui na frente e falar, né? E eu dou graças a Deus, porque hoje eu posso falar que tem pessoas que cuidam de mim, que eu tenho essa liberdade de trocar experiências, né? De chorar, de falar os palavrões, né? E pedir oração, pedir socorro, não estou dando conta disso, né? Agora, eu penso que é isso. Acho que você tem que diferenciar. A solitude vai te fazer bem, mas a solidão não. Você se isolar, isso aí não é legal. São duas coisas diferentes.
talvez a Teresa tenha usado a palavra, você leu solidão, seja uma tradução errada, acho que ela quis dizer solitude, não solidão. Mais alguém gostaria de fazer uma ressonância? Fala aqui, ó. Até isso vocês vão aprender aqui nessa oficina, falar no microfone. Então, quando você fala que a solidão é a sua satisfação, ela realmente é a sua satisfação ou a solidão é a sua prisão? Você se aprisionou a ela, né? Porque você falou que você é missionária. Então, como que uma missionária que está lidando com tanta gente precisando de ajuda pode se sentir tão só, né? Então, quando você falou satisfação, fiquei na dúvida. Você se sente, né, realmente satisfeito estando só, né? Porque se não for realmente a satisfação, é ajuda. Sim, você quer falar? Peraí, tem um lá atrás, depois aqui. Mas acho que é isso que ela está colocando para a gente, né? Que é um sentimento de solidão, né? E que você está, vamos dizer assim, pesando na balança. Até que ponto isso é uma fuga? Até que ponto isso é uma entrega? Eu ouvi uma vez um pastor muito querido lá na nossa igreja, ele dizendo para nós: pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E eu quero te dizer que no momento que você veio aqui na frente, a gente até estava comentando ali atrás, e colocou essa dúvida para si mesma, eu acho que você revela que essa solidão, ela não é tão predileta assim, né? Eu acho que se fosse uma coisa construtiva, se fosse uma coisa boa, eu acho que a gente se acomodaria nessa situação. E você disse que estava começando a se acomodar nisso, mas a partir do momento que você enxerga isso como uma possibilidade de problema, eu acho que já você coloca essa satisfação em segundo plano e você vê que isso pode ser realmente um obstáculo. Então eu acho que a partir do momento que a gente se enxerga dessa forma, eu acho que a gente está conseguindo achar um caminho. E eu acho que a gente está aqui para estar junto com você achando esse caminho, né? Porque nós somos seres sociais, a gente precisa se relacionar, né? Não existe uma pessoa isolada, né? Se a gente se isola, a gente não vive, né? É mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu senti assim como um clamor. Eu quero alguém que me escute, que me acolha sem censura. Porque às vezes a gente precisa realmente de alguém de carne e osso, entende? Eu senti assim. E orar para que Jesus encaminhe realmente alguém para te escutar assim, que te dê esse colo. Porque Jesus tinha os 3 discípulos, né? Jesus ia com os 3 discípulos assim sozinho. Saía saía da multidão, saía dos 12 e ficava com os 3, onde eles trocavam experiências. E então eu senti muito assim um clamor assim, poxa, eu queria tanto alguém que escutasse meus palavrões sem censura. Queria tanto um colo, eu dou colo para tanta gente, eu estou tão cansada, eu também preciso recarregar minhas forças, sentir amada, né? Sim? Quer falar? Fala aqui. Pode. Sobre a questão, então eu vou traduzindo aqui por causa do microfone. Então, sobre a questão acho que é mais fácil. Isso. Acho que isso aí vale um alerta mesmo. Porque se a gente compara em termos de epidemiologia, a incidência de depressão e ansiedade, por exemplo, entre bancários, operadores de telemarketing, que são 2 profissões em que a incidência é muito alta, e compara com pastores evangélicos, até tem um estudo do Lotufo de 95, né? A gente vê que a incidência entre pastores, no caso ele fez com ministros evangélicos, né? Ela foi maior do que nesse grupo. E se a gente compara o grupo de pastores com a população geral, no quadro, por exemplo, de transtornos depressivos e ansiosos, isso é 3 a 4 vezes maior, né?
E aí a gente começa a pensar quais que são esses pontos. Eu concordo com o irmão. Se você veio à frente, é porque tem uma angústia, né? E o que a gente percebe nesses missionários, eu atendo alguns missionários que às vezes voltam do campo, é que eles, a gente estava conversando até ali atrás, tem a sobrecarga de trabalho, mas o principal fator é que eles vivem rodeados de pessoas, mas não tem com quem confessar, não tem com quem compartilhar, né? Não tem com quem se abrir. E isso não é só com missionário, não. Os pastores nossos vivem rodeados, churrasco toda semana na casa deles, mas eles não têm confidentes. Chega num consultório, outro dia um pastor disse assim para mim: olha, eu vim aqui, mas eu quero que o senhor esquece que eu sou crente. Faz de conta que eu sou um ímpio, entendeu? Assim, tanto era a angústia, a dor e a necessidade de falar das fraquezas emocionais deles, sexuais, os medos, né, e as dúvidas. Então, eu acho que esse processo de isolamento, eu acho difícil ele ser compensatório, né? Quando Deus cria lá o homem, apesar daquela comunhão, mesmo sem o pecado, ele ainda viu que o homem era só, né? Apesar de uma situação pré-lei e pré-pecado, né? Então, eu acho isso muito complicado. É um alerta, né? A gente tem que cuidar melhor dos nossos missionários, dos nossos pastores. Nós vamos ter ainda um dia, quem sabe, um lugar para fazer isso, né? Amém. Quando eu fazia terapia, né? Não, porque agora eu não preciso mais. Brincadeira. Uma coisa que eu adorava ouvir do terapeuta era o que era o meu problema. Ele falava: você tem que saber separar o que é seu problema e o que é o problema do outro. Essa questão de isolamento, eu vejo que é um problema, no seu caso, sou missionário, não posso, né? Tem coisas que não pode falar, né? Porque, afinal de contas, é como se fosse um ser só espiritual, né? A gente tem, infelizmente, às vezes essa ideia, a gente ainda cultiva isso um pouco na igreja. Mas a gente tem que ver que isso não é um problema seu, mas é um problema da igreja, porque a igreja gosta muito de falar que ama missões, mas esse amar missões, muitas vezes não inclui amar o missionário, na sua essência, esquecer que ele precisa de sabonete, que ele precisa, se for mulher, então missionária não precisa nem de batom, não é verdade? Não precisa de uma missionária que fez, então, uma escola para a igreja, imagina, pecadora, não é? Então, assim, eu vim aqui, na minha timidez toda, dizer, mas é verdade, é assim que a gente vê, né? Porque, poxa, devia estar investindo na obra, né? Ela mesma. Então, assim, a gente muitas vezes fala que ama missões, mas esquece de mandar um e-mail para o missionário, esquece de mandar um parabéns para ele, porque ele não faz aniversário, né? Não precisa. Então, assim, eu queria colocar muito isso, sabe? O que é problema seu e o que é problema da igreja. E isso, claro que eu não conheço sua história, né? Você fez um comentário, mas esse comentário me remete muito a isso, ao problema da igreja, porque eu vejo muito isso, né? Aí é a minha opinião pessoal. A igreja ama missões, ama missões, ama missões. É fácil colocar um dinheiro na caixinha aqui na frente para o missionário, né? Agora é difícil você ouvir a dor do missionário, porque muitas vezes a dor dele também é a minha dor. Então é difícil, e eu acho que é hora da gente tirar essa máscara da igreja, né? E aí passar a amar o missionário, o indivíduo, né? E é isso. Sim, aqui. Não quer? Vem. Às vezes, a gente tem que sair atrás desse ouvido atento e sigiloso. Dá um pouquinho de trabalho. É um garimpo, entendeu? Mas quando a gente tem essa necessidade, a gente sai atrás. É aquilo que eu falei, aquele Deus que nos ama e que nos acompanha, que já está no poço quando a gente chega lá, vai providenciar também, né? E eu acho que muitos de nós, talvez não todos, podemos estar lembrando dessa necessidade específica dessa irmã, né? Que Deus providencie um bom orelhão para você, né? Alguém que faça essa escuta amorosa e que possa ser uma pessoa muito preciosa na sua vida. O que eu queria falar para a irmã, né, é que eu entendo assim que você está passando, não porque eu seja missionária, mas durante muitos anos eu vivi com muitas responsabilidades na igreja. Então a gente se sente muito cobrado, a gente não se dá o direito de errar, a gente não se permite ser um humano comum, né? E esquece, a gente acha que Deus vai nos amar por aquilo que a gente está fazendo. Nem na verdade Deus nos ama, aí, embora a gente não esteja fazendo nada. Né? Deus nos ama porque Ele apenas nos ama. E aí que você possa ficar mais tranquila, né? Confiar no amor que Deus tem por você, independente daquilo que você está fazendo. Né? E se permitir ser humana, porque todos nós somos humanos, né? Todos nós erramos, todos nós temos, né,
queremos falar os nossos palavrões. Então, saber que a gente não é. E se alguém te vê como uma pessoa que não tem o direito de errar, ela precisa perder isso também, porque nós temos o direito de errar também. Né? É isso. Você queria falar ainda, Linda? Eu realmente acho que este grupo de pastores e líderes missionários, nós temos uma expectativa que pessoas acham que nós devem ser perfeitos. E às vezes nós precisamos procurar alguém que nós podemos confiar, e significa que eu preciso entregar um pouco de controle para outra pessoa. E às vezes eu tenho medo de fazer isso. O que eles vão fazer com o que eu falo? E é outro assunto, eu lembro recente, conversando com um pastor, e eu sou uma pessoa neutra para eles, mas eles não se sentiam como eu podia falar na igreja. Mas uma das razões é eles tinham medo da fofoca. Então eu acho que uma coisa nós precisamos vigiar dentro da igreja, de realmente, se alguém relata uma coisa meio pessoal, nós precisamos guardar essa com muito uma tesoura, né? Mas eu acho que pessoas têm medo de fofocas e entrega deixa. É muito difícil mesmo. Mas um grande problema no meu trabalho, frequentemente, essa é uma das primeiras coisas que acontece. E eu sou solteira e já vivo sozinho e aprendi de gostar momentos de silêncio, ficando sozinho e realmente celebrando este momento que às vezes eu ouvo, às vezes eu posso ficar tão agitado com tantas atividades, eu não permito o tempo para ouvir. Então, a solidão, eu não sei a palavra em português o que está correto. Então, eu acho que tem momentos de silêncio muito importante. Sim. Então, essa é a última participação. Daí eu vou dar o exercício que eu só vou passar para vocês vão fazer depois, para a gente poder fazer a dancinha aqui ainda, tá? Eu acho que não só de pessoas da igreja, pastores, missionários, mas acho que todos nós, a saúde, a gente vê muito do outro precisar da gente, né? Que é a concepção de que a gente tem que dar de nós porque o outro precisa da gente. Então, eu vou dar tudo de mim. Eu acho que o missionário tem muito isso, de levar a palavra, porque o outro precisa da palavra. Então, eu vou aconselhar o outro, porque o outro precisa do meu conselho. Eu acho que vamos nos permitir precisar do outro, né? Eu acho que a gente assumir esse papel de que eu também preciso do outro, eu preciso daquele contato, que eu acho o contato humano, você ser visto como um humano. Então, assim, nos permitir precisar do outro. Eu acho que é um pouco disso, da solidão. É legal, mas você tem que precisar mesmo de contato do outro. Que precioso. Foi muito bom estar com vocês. Então, assim, ó, deixa eu passar esse... Vocês anotem aí um curtograma. O curtograma é assim, as coisas que eu curto, certo? Entenderam? Um curtograma. Então, é assim. A primeira listinha que vocês vão fazer. Gosto e faço. Tá? Então, que coisas que eu gosto e que eu faço? Vale tudo, até namorar, tá? Então, assim, se você gosta de cozinhar, se você gosta de andar de bicicleta, se você gosta de pescar, qualquer dimensão, tá? Então, a minha sugestão é, peguem uma folha de papel, deixem em casa, coloque os títulos em cima, tá? Então, primeira coluna, gosto e faço. E deixa alguns dias ali, porque conforme você for lembrando de alguma coisa, você vai lá e põe na listinha, tá? Porque às vezes você não lembra tudo de uma vez. Então, para ir colhendo esse seu material mesmo, tá? Então, a primeira listinha, gosto e faço. A segunda listinha, gosto e não faço, mas gostaria de fazer. A segunda, gosto e não faço. A terceira, não gosto e faço. Isso.
Gosto e não faço, mas gostaria de fazer. De repente, alguma coisa que eu já fiz, parei, ou que eu quero começar a fazer, tá? De repente. A terceira, então, não gosto e faço. Essa é toxina pura, né? Então, vocês têm que olhar, tá? E não gosto e não faço. Tá? Isso ajuda a gente a discriminar para a gente mesmo o que é importante e o que não é. Bom, depois que vocês terminarem o exercício, eu gostaria que vocês compartilhassem essa sua lista com alguém. Tá bom? Escolham alguém com quem vocês possam conversar para falar sobre esse exercício. Tá? Que é uma forma assim de você se expor um pouquinho a um outro, né? E ver como é que essa pessoa, se a pessoa concorda, se ela discorda, como é que ela recebe isso de você, tá bom? Até para casais eu uso esse exercício e é muito bom para a gente, às vezes, voltar a se conhecer. Tem um livro bem antigo, já de uma psiquiatra suíça. O título do livro é Não Sou Mais a Mulher com Quem Você Se Casou, né? Por quê? Porque nós vamos ficando diferentes, né? E de vez em quando a gente tem que comunicar as mudanças para o outro, né? Senão tem uma surpresa. Muito bem. Gente, vamos ali então fazer uma rodinha. Eu vou pôr a musiquinha. E a gente segue conversando até amanhã. Se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, a gente vai comentando. Mas quero agradecer. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui, tá bom? Deixa eu pôr a musiquinha lá. Agora vai ter que ficar um pouquinho mais alto, porque eles vão ter que... Todos que puderem e quiserem participar, mesmo quem não estava no grupo, pode entrar aí para participar com a gente. Vamos lá fazer uma rodinha. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou ensinar os passos. Essa é a dança da vida, tá? Então é assim. Sempre juntando os pés, tá? Então, direita, direita. Daí com o pé direito. Para frente, para trás, uma para a esquerda, tá? Então vamos lá. Sempre juntando os pés, tá? Porque se você não juntar, não dá os tempos certos. Então, direita, direita. Para frente. Com o pé direito mesmo você volta. Para trás, esquerda. Certo? Mas a gente vai treinando. Eu vou pôr a musiquinha e a gente começa. Daí eu vou tirar o microfone. Então, para a gente poder fazer a dança da vida, a gente tem que ter o ritmo e a cadência. Segura aqui no meu braço. Vamos tentar agora? Atenção. Direita, direita. Para frente. Para trás, esquerda. Direita, direita. Para frente. Para trás, esquerda. Direita, direita, para frente, para trás, esquerda. E é assim, na dança da vida, a gente vai aprendendo o passo, às vezes a gente erra,
pisa no pé do outro, pede desculpa e continua dançando. Eu que me atrapalhei? Então, desculpa. Pra frente, pra trás, esquerda, direita, pra frente, pra trás, esquerda, direita, pra frente, pra trás, esquerda, junto aqui. E o que acontece? Conforme a gente vai fazendo a dança da vida, a gente vai vendo que a gente vai mudando de ângulo. Vocês perceberam? Direita, pra frente, pra trás, esquerda, direita, pra frente, pra trás, esquerda, direita, pra frente, pra trás, esquerda. Vocês vão percebendo que para dançar a dança da vida, a gente está de mão dada com o outro, né? Isso vai nos ajudando. Para trás, esquerda, direita, para frente, para trás, esquerda,